Lamentações de Jeremias. Jeremias ele é considerado o profeta chorão, né? Todo mundo fala, né? Até porque ele tem um livro chamado Lamentações, né? Mas eu realmente acho que qualquer um choraria se tivesse tido a vida de Jeremias ou tivesse vivido a forma que Jeremias viveu. E interessante que o lamento também faz parte, né, da história do povo de Deus. Quando a gente olha as Escrituras Sagradas, vários salmos, né, o próprio livro aqui é dedicado ao lamento, porque Deus também responde ao lamento do seu povo, né, e a gente deveria talvez meditar mais e pesquisar mais sobre o lamento bíblico, né, que necessariamente o lamento não é a insubordinação a Deus ou ir contra Deus, né, mas é colocar diante do Senhor aquilo que muitas vezes nos aflige. É isso que o profeta faz aqui nesses versículos. A partir do versículo 19, ele diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí o versículo 22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, porei a minha esperança nele. Versículo 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Que Deus aplique em nossos corações a palavra dele lida nessa manhã. E eu queria trazer nessa manhã alguns conselhos, né? Alguém disse que se conselhos fossem bons, né, eles eram vendidos, não eram dados, né? Mas eu queria trazer alguns conselhos para vocês nessa manhã, para como a gente viver um 2024 ou uma vida feliz. Conselhos esses que talvez não sirvam só para hoje, mas servem para qualquer época do ano, servem para qualquer época da vida, servem para qualquer fase da vida da gente. Conselhos esses que talvez em momentos de crise, em momentos de dor, em momentos de luta, podem nos servir como âncoras, podem nos servir como sustentáculo, podem nos servir como alguma coisa que a gente possa apegar, abraçar, encher o nosso coração novamente de esperança. Então, eu queria que você guardasse algumas coisas, então, no seu coração, nessa manhã, baseado no que Jeremias ele coloca aqui para nós. A primeira coisa é que, em alguns momentos da nossa vida, o nosso coração ele vai estar amargurado. O sofrimento ele faz parte da nossa história, o sofrimento ele faz parte da nossa jornada, as lutas fazem parte da nossa vida. Alguém já disse que viver é lutar, né? E a gente luta. E às vezes a gente vence, e às vezes nós somos vencidos. Nas nossas batalhas, às vezes nós saímos vencedores e às vezes nós somos derrotados nas nossas batalhas. Mas a gente não pode deixar que isso nos paralise, a gente não pode deixar que isso nos pare, a gente não pode deixar que isso não nos permita levantar e querer lutar novamente. Vocês não conhecem, mas antigamente tinha um filme, né, muito famoso, na minha época, que era do Rocky Balboa, né, que era um lutador de boxe, né? E um momento do filme ele ensina que ele fala que o importante não é o quanto você consegue bater, mas o importante na luta é o quanto você consegue apanhar. Ele fala o seguinte: olha, vai chegar um momento que quem está batendo vai cansar. E é nesse momento que eu pego a minha força e vou lá e caceto o cara e o cara vai cair no chão. Às vezes a gente está muito preocupado em se preparar para poder enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, em ser vencedor sobre todas elas. E a gente não se prepara para entender que às vezes nós podemos também tomar burdoadas da vida. E que os nossos corações às vezes vão se entristecer, que às vezes a gente vai passar dificuldade, que às vezes a gente vai enfrentar as nossas lutas e que às vezes a gente vai se sentir como vencido, como abatido. Em vários momentos nas Escrituras Sagradas nós vamos ver personagens que se encontram assim. O próprio Cristo. Tem um momento que ele chega no jardim do Getsêmani, ele chora as lágrimas de sangue, e a oração dele é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque estava pesado demais. Era duro demais.
Chega um momento que ele chama os amigos dele, ele diz o seguinte: olha, vocês podem orar por mim, porque a luta vai ser grande. Eles vão para o jardim de oração e quando Jesus volta, aqueles amigos estão o quê? Dormindo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês não puderam orar ao menos 1 hora. Jesus, ele sentiu o peso do pecado. Né? A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, que Cristo Jesus, ele se fez pecado por nós, a fim de que nós pudéssemos ter a salvação. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai enfrentar dificuldade. A nossa alma vai ficar aflita, o nosso coração vai ficar angustiado, porque isso faz parte das nossas emoções. E as emoções foram algo também que Deus nos deu. Deus, ele não falou assim: olha, eu vou criar o físico, agora você é assim, e as emoções não fazem parte da sua vida. Não, emoções foram dadas por Deus. Sentimentos foram colocados em nós por Deus. E às vezes a gente está bem, e às vezes a gente não está tão bem. E uma preocupação que eu tenho tido nesses últimos tempos, e eu vejo que até no mais jovens, né, isso tem estado muito presente, é que nós enfrentamos as nossas crises emocionais. Eu tenho visto tantas pessoas com depressão, tantas pessoas enfrentando crise de ansiedade, tantas pessoas passando por suas lutas e por suas dificuldades, e não abrem o coração, não compartilham, porque acham que abrir as suas fragilidades emocionais são sinais de fraqueza, e não é. Não é sinal de fraqueza, porque emoções fazem parte da vida humana. Eu achei interessante uma pesquisa que saiu recentemente. Tem uma pesquisa que diz que 80% das pesquisas são furadas, né? Mas saiu uma pesquisa recentemente que diz que até em 1995, 96, o nível de atestados médicos em construções, né, eles se davam em grande parte por acidentes nos canteiros de trabalho, né? Mas na virada do 2000, ali, hoje, o maior índice de entrada de pessoas em atestado médico, afastamento do seu trabalho, já não se dá mais por causa de acidentes na área de trabalho, mas por questões emocionais. Porque, geralmente, quando a gente fala assim, eu estou enfrentando uma depressão, eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando um momento sombrio na minha alma, a pessoa olha para a gente e diz o seguinte: isso é falta de trabalho, arruma alguma coisa para fazer que isso vai resolver. Né? E aí eu fico pensando no cara do canteiro de obra, que chega lá às 6 horas da manhã, trabalha o braçal, sai de 5 horas da tarde, cansado, chegando em casa já todo estrupiado, né, querendo uma cama, mas que também enfrenta os seus problemas emocionais. Então não é a questão de não ter um trabalho muito árduo ou não ter um trabalho pesado, né? É a questão de como nós estamos cuidando das nossas emoções, de como nós estamos cuidando dos nossos corações. Esses dias eu estava conversando com o João Pedro e ele falou assim: pai, mas quando que a gente começa a pecar? Né? Era a pergunta dele. E aí eu falei assim: a gente não começa a pecar porque a gente já nasceu pecador. A gente não se tornou um pecador porque a gente começou a pecar. A gente peca porque nós nascemos pecadores. É natural. É natural. É natural o pecado na vida da gente, porque nós somos pecadores. Agora, não se torna mais natural quando nós temos um encontro com Cristo Jesus. Quando nós temos a nossa vida transformada pelo Cordeiro. Quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aí o pecado já não faz mais parte da nossa vida, porque Cristo Jesus, então, nos deu o Espírito Santo de Deus. E Ele, então, nos dá o poder para sermos vencedores sobre o pecado, e já não somos mais vencidos pelo pecado, porque foi isso que Ele realizou lá na cruz para nós. Foi a nossa vitória sobre o pecado. Então, tome conta das suas emoções. Procure pessoas que você possa compartilhar. Não crie as suas neuras aí na sua cabeça de achar que os seus problemas emocionais te fazem uma pessoa fraca. Né? Ao contrário, abra o coração, compartilhe os seus problemas e se fortaleça, né, nos mandamentos de mutualidade que a Bíblia coloca. Quando eu penso em gratidão, eu penso primeiramente em ver a bondade de Deus sendo manifestada através da vida de pessoas sobre a minha vida. Deus usando pessoas para poder me abençoar. Então a gente olha para a pessoa e a gente fala assim: eu tenho que ser grato a ela. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver Deus usando, né, a gente como instrumento nas mãos de Deus, para que, de alguma forma, pessoas possam ser abençoadas através das nossas vidas e a gente ser abençoado através da vida de outras pessoas. E essa é a dinâmica da vida, porque Deus nos fez seres relacionais. Então, exerça gratidão.
Exerça gratidão. Reconheça quem tem abençoado a sua vida. Reconheça os lugares aonde você tem passado. Seja grato aos seus pais. Por mais difícil, às vezes, que seja a gente olhar e falar assim, mas eu queria fazer isso, eles me obrigam a fazer isso, não sei o quê. Eu lembro de algumas conversas que eu tive com a minha mãe que causaram profundas revoltas no meu coração. Mas hoje eu sou pai. Eu olho para trás e eu vejo que nos erros da minha mãe, ela estava tentando acertar. Ela estava na cabeça dela falando assim, isso aqui vai ser melhor para ele. Eu já passei por essas lutas, eu já passei por essas dificuldades, eu não quero que meus filhos enfrentem as mesmas lutas e dificuldades que eu passei. E talvez a revolta que lá no meu coração, na minha juventude, eu tive hoje é um reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida da minha mãe sendo manifestada sobre a minha vida. Às vezes a gente não entende o que a gente está passando hoje. Mas eu aprendi a ser grato até pelas pessoas que nos ferem. Tem um poema muito antigo que diz que nós deveríamos ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Até as pessoas que nos ferem deveriam levar alguma coisa boa de nós ou extrair alguma coisa boa de nós. Pelo menos as nossas orações, porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, escolha o caminho de abençoar. Escolha o caminho de ser grato, escolha o caminho de olhar para as coisas ao nosso redor e conseguir enxergar as coisas boas e ser grato por isso. Olhar para a vida não naquela da lamúria, mas talvez simplesmente do lamento. Que a gente pode nos lamentar. A Bíblia abre o espaço para que a gente possa colocar diante de Deus as nossas aflições, as nossas lutas. Que a Bíblia não dá o direito de nós pararmos nelas e aquilo passar a ser a condição da nossa existência. Quando Elias achou que ele estava sozinho, ele vai para uma caverna. Eu acho interessante a pergunta que Deus faz a Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Porque ele poderia olhar para Elias e falar assim, Elias, o que você está fazendo aí? Mas ele olha para Elias e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? É a ideia de que ele também está na caverna com a gente. Eu acho que existem momentos na vida da gente que Deus podia fazer igual fez com Filipe, quando ele está correndo ali atrás da carruagem do oficial da rainha de Candace, e aí a gente vai ver ali um batismo, e Deus ele pega e translada, transporta Filipe para uma outra localidade. Ele podia pegar Elias e falar assim, Elias, sai daqui, eu vou te levar para um outro lugar. E fazer assim, e Elias apareceu no outro lugar e falar assim, olha, Deus está comigo. Mas ele bota Elias para caminhar no deserto. Ele bota Elias para, talvez, retornar o caminho que ele passou, que ele não deveria estar, e falar assim, volta por esse caminho aqui e vê quais são os lugares que você precisa tratar o seu coração. Às vezes Deus vai pegar a gente e vai simplesmente falar assim, sai daqui, eu vou colocar você aqui. Mas às vezes Deus vai deixar a gente passar pelos nossos desertos. E passar nos desertos, quando Deus também nos coloca, deve ser um motivo de gratidão a Deus, aos nossos corações, porque nós estamos aprendendo algumas coisas. O deserto para nós é uma escola. Então a pergunta não é o que eu estou fazendo aqui. A pergunta é o que o Senhor quer me ensinar, me colocando aqui. E talvez o que Deus quer trabalhar no nosso coração é o reconhecimento que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, que ele tem abençoado as nossas vidas, que ele tem nos guiado e que a gente precisa ter um coração grato. Que a gente precisa ter um coração grato. Terceira coisa. Escolha bem quem são as pessoas que você tem colocado ao seu lado, como conselheiros, como pessoas que vocês querem construir uma vida, ou pessoas que ministram sobre o seu coração. Mas mais do que isso, tome cuidado com aquilo que você está deixando entrar na sua vida e no seu coração. Hoje é tanta coisa que está sendo colocada, são tantas vozes que nós estamos ouvindo, e eu fico pensando quem são as pessoas que estão gerando vida no meu coração. Quem são as pessoas que a gente tem parado para ouvir e falado assim, olha, isso aí isso vem de Deus, então eu posso deixar entrar, eu vou me apegar a essa verdade, eu vou me apegar a essas promessas. Eu já contei essa história aqui, não sei se foi para essa turma não, mas eu acho que alguém daqui já ouviu. Tinha uma menina que trabalhava lá em casa e ela era casada com um rapaz que corta o meu cabelo. Eu corto o cabelo, gente. E faço a barba também. E eu lembro quando eu comecei a cortar o cabelo com ele, eu ainda tinha cabelo na época,
Ele falava assim, cara, conversa lá com fulana, porque o casamento tá difícil, e ela dificultando as coisas e tal. E eu lembro que eu falava com a Mariana, e a Mariana sentava, conversava com ela, eu conversava com ela, e toda semana era aquele negócio, não, a semana foi isso, e a gente passou meio que ser conselheiro ali do casal. Passado o tempo, tudo que a gente falava com ela, ela fazia de forma contrária. Tudo que falava com ela, fazia de forma contrária. Eu lembro que uma vez a gente sentou e falou assim, meu filho, tudo que a gente faz de forma contrária. Ela falou, não, porque eu estou falando com a minha irmã, e a minha irmã falou que eu tenho que fazer assim, assim, assim. E eu lembro que conversei com ela e falei assim, olha só, quantos casamentos sua irmã já teve? E aí ela falou assim, 4. Aí eu falei assim, olha, sua irmã é uma mulher que sabe casar. Ela não sabe manter as relações. Você quer ter um novo casamento ou você quer manter o seu casamento? Porque você está aqui dentro de casa. E nessa época ela morava lá em casa mesmo, assim, praticamente passava o dia todo lá em casa. Chegava cedo e saía tarde. Falava assim, você vê meu relacionamento com a Mariana, você vê quem está dentro da sua casa, né, na esfera da observação, observe todas as coisas. Né? Eu falei assim, e você vê como é que é? Você vê, acha que a gente está com um cara que vai separar? Ela falou, não, vocês vivem bem, nem vejo vocês brigar e tal, que não sei o quê. E eu falei assim, e você prefere ouvir quem fracassou do que quem está dando certo? E eu sei que ela conseguiu, continuou ouvindo quem fracassou e o casamento dela fracassou. Ela acabou o casamento e casou de novo, depois acabou com outro também, já está no terceiro depois dessa aí. E aí eu já encontrei ela, falei, falta só um para você alcançar a sua irmã. Né? Quem é que a gente está ouvindo? Quem são os nossos conselheiros? Né? A gente pensa em projeção de vida, planejamento futuro, constituição familiar. Eu vou ouvir sobre construir família com quem não tem família? Eu vou conversar sobre carreira profissional com quem não trabalha? Eu vou conversar sobre um planejamento acadêmico, sobre uma pós-graduação, um mestrado, com quem nem terminou o 2º grau? Talvez para mim olhar e falar assim, olha, onde eu falar assim, ó, qual foi a sua trajetória de vida? Né? Aí o cara fala assim, não, porque eu fiz isso e fracassei. Eu falo, não, então deixa eu seguir o caminho contrário. Talvez só se for por causa disso, uma experiência que a gente queira fazer de seguir o contrário do que uma pessoa faz. Mas a gente precisa saber quem são os nossos conselheiros. E a gente precisa aprender a escolher bons conselheiros. E olha, o desvio nosso de abrir mão de sonhos, de projetos, de plano, ele nunca é gritante. Ele é muito pequeno. É muito pequeno. Para mim, desviar a minha vida de forma assim exponencial, eu não preciso estar caminhando aqui e simplesmente falar assim, agora eu vou começar a caminhar para cá. Né? Que é aquele dia que a gente, às vezes, na juventude, dá nossa louca, fala assim, agora eu vou ser o rebelde de casa. Né? Vou deixar o leite aberto agora, jogar o Nescau para cima. Né? Não. A gente só precisa fazer isso aqui. Ó. O meu caminho é esse. A única coisa que eu preciso fazer é dar uma curvinha aqui. Ó. Porque na minha caminhada, cada vez mais isso aqui vai se distanciando do plano e do projeto que eu tinha lá atrás. Não abra espaço para as pequenas concessões. Não dê espaço para pequenas concessões. Encare aquilo que nós somos por valores, princípios. Firme isso na sua vida e no seu coração. E procure pessoas que vão reforçar isso, se for de forma bíblica, e vão nos confrontar, se não for algo bíblico que estiver diante de nós. Não tem condições, gente. Aquilo que era pecado na época dos meus pais, foi pecado na época dos meus avós, é pecado na minha época e vai continuar sendo pecado até a época de Jesus voltar. Aí a gente está cedendo um monte de concessãozinha. E a gente está vendo as nossas famílias sendo destruídas. A gente está vendo as nossas relações serem destruídas. A gente está vendo a nossa espiritualidade ser destruída. A gente está vendo o nosso relacionamento com Deus ser destruído. A gente está vendo planos e projetos de Deus que são lindos para a nossa vida serem destruídos. Por quê? Porque nós ouvimos pessoas que nós não deveríamos ouvir. Nós estamos guardando em nosso coração coisas que nós não deveríamos guardar. Nós estamos deixando entrar na nossa mente coisas que não deveriam entrar. E nós estamos vivendo uma vida que nós não deveríamos viver. Isaías 54 vai dizer que nós devemos firmar bem as nossas estacas. Firme bem as estacas.
A Bíblia diz que nós não devemos retirar os marcos. Não retire os marcos. Firme, firme. Construa a sua vida na palavra. Tem uma musiquinha que a gente cantava que é fruto do Evangelho, que é não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Mas a Bíblia diz que a rocha é o lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair, porque as tempestades elas vão e elas vêm, mas a paz de Cristo a gente tem. Interessante que esse texto não está falando simplesmente em construir a nossa vida sobre Cristo, mas está dizendo sobre construir a nossa vida na palavra de Cristo Jesus. É a palavra que nos dá vida, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o verbo que habitou entre nós, e olhando para Ele nós vimos a glória do Deus Pai. Então firme a sua vida na palavra, viva pela palavra. A única coisa que nós precisamos é a palavra. Se for palavra, a gente abraça. Se não for palavra, gente, a Bíblia diz para a gente considerar como maldição. A gente bate até a sola do pé para tirar a poeira. Fala, sai de reto, Satanás, e toca a nossa vida pela palavra. Esses são conselhos para a vida. Terminando, agora, ele termina dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Você, como eu, talvez já pecou hoje. Eu já pequei hoje. Já pensei coisas que não deveriam pensar. Mas, graças a Deus, eu não preciso me abater. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, e elas se renovam todas as manhãs. Hoje foi um bom dia para um novo começo, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Como nós cantamos aqui hoje, que a bondade, que a graça e a misericórdia do Senhor possa alcançar a sua vida, possa alcançar o seu coração, possa alcançar a sua história.